Mateus 25, no verso 14. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 25, 14. Porque assim como um homem que ausentou-se do país, chamou seus servos e entregou-lhe os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu a viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daquele servo e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-se outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que outros 2 eu ganhei. E disse-lhe o seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhe onde não joeraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joerei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, vindo eu e recebidos com juro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo a que se tem dá-se-lhe-á, e terá em abundância. Que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado, né? E lançai o inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então, não, irmãos. No versículo 14, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. A gente vai ver versículo por versículo mesmo. No versículo 14, fala sobre... Porque assim como um homem ausentou-se do país e chamou seus servos e deu-lhes talentos. Esse homem que se ausenta, que chama os seus servos, é o Senhor Jesus Cristo. E esses servos somos nós, que recebemos os talentos da parte de Cristo. Todos aqueles servos não tinham nada, todos eram iguais, mas eles tinham algo em comum, todos tinham o mesmo Senhor, que é Cristo. E esse Senhor não lhes deu os talentos porque viu alguma bondade neles, ou alguma generosidade neles, ou viu alguma coisa que lhe chamasse a atenção. Ele, por sua graça, chamou os seus servos e lhe atribuiu os seus bens, ou melhor, as suas riquezas, lhes atribuiu responsabilidades. Então, e esses recursos aqui, esse Senhor que é Cristo, né, e os servos que somos nós, e esses talentos é tudo que nós recebemos da parte de Deus. O que nós recebemos da parte de Deus? Tudo. Absolutamente tudo. Não há absolutamente nada que esteja na sua vida, na sua mão, na sua conta, na sua casa, que não pertence a Cristo. A única coisa que está em você que não pertence a Cristo é o seu pecado. Senão tudo pertence a Cristo. E não só tudo das pessoas que estão na igreja, não. Até as pessoas que não estão na igreja, tudo que elas têm pertence a Cristo. Irmãos, antes de eu continuar, né? Aqui atrás do boletim, não sei se vocês... Aqui atrás, tá vendo o boletim? Tem um espaço onde vocês podem anotar, tá bom? É bom sempre que os irmãos anotem os capítulos, versículos, para verificar em casa também. O irmão Gabriel deixou um espacinho aí mesmo para os irmãos não esquecerem, tá bom? E é para levar em casa o boletim, irmão. Tá, prossigamos. Até esse... Então, irmãos, o apóstolo Paulo, nas primeiras cartas aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 26, ele fala: porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo que existe nessa terra pertence ao Senhor. E Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 14, fala assim: eis que o céu dos céus, a terra e tudo que nela há, absolutamente tudo pertence ao Senhor, nosso Deus. Ora,
E o apóstolo Paulo ainda fala em 1 Coríntios 4, 7, diz assim, o que tu tens e que não tenhas recebido dele? E se você recebeste por graça, por que você se mantém orgulhoso, como se não fosse Cristo que deu para você? Olha, até mesmo as coisas que nós conseguimos, pensando que conseguimos para o nosso esforço, ainda assim conseguimos por causa da graça de Deus. É a graça que deu para nós. Olha, e tudo nesse universo foi feito para Cristo e para a glória dele. O apóstolo Paulo fala assim, olha, porque dele, por ele, para ele, são todas, não algumas coisas, todas. Então, esse Senhor que Cristo, né, ele chama os seus servos, que ele conhecia os seus servos. No verso 15, ele fala assim, e a um dos seus servos ele deu 5 talentos, a outro deu 1. Olha, uma coisa, né, que no verso 16, diz assim, o que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. E como se aquele servo que recebeu 5 talentos dissesse assim, olha, se eu recebi 5 talentos, isso quer dizer que eu devo fazer mais do que aqueles que receberam pouco. Porque qual é a vantagem de receber mais e fazer menos? Ele sai com pressa da presença do seu Senhor e vai multiplicar esses talentos. Diz a Bíblia que ele foi negociar, ele foi multiplicar. Essa é uma linguagem comercial mesmo, ele foi fazer negócio. Não é uma linguagem tipo que ele foi pregar ou orar, não. Ele é uma linguagem que ele fala comercial mesmo. O primeiro que recebeu 5 talentos, só recebeu 5 talentos porque o seu Senhor viu nele a capacidade de administrar esses 5 talentos. Deus não é um ser irresponsável que vai dar responsabilidades ou talentos mais do que a pessoa consegue administrar. E Deus conhecia, esse Senhor conhecia os servos que ele tinha, a responsabilidade que ele tinha. Então, por ele saber disso, ele sai e ele vai e multiplica. Ele lhe deu muitos talentos, mais do que todos, porque o que mais tinha a responsabilidade no meio dos outros servos. E no verso 17, diz que ele da mesma sorte, o que recebe 2 talentos, não ficou de fora. Ele não ficou triste porque recebeu apenas 2 talentos. Ele não ficou desanimado. Ele não ficou se sentindo insignificante. Por que o outro recebeu mais do que eu? Se somos servos do mesmo Senhor. Ele não ficou com inveja, não ficou com raiva, não ficou... Sabe aquele sentimento? Por que Deus deu no fulano e não deu? Sabe o que ele fez? Ele, com os 2 talentos que ele tinha, ele foi multiplicar mais 2 talentos. Não ficou a se comparar com aquele que recebeu 5 talentos. E o Senhor deu esses 2 talentos para ele. E ainda assim, mesmo sendo pouco, esperou que ele venha fazer o quê? Multiplicar. Não importa o quão pouco você tenha recebido de Cristo, ele ainda se espera que você multiplique muito mais. Então, Deus não está preocupado, né, se você tem muitos ou poucos talentos. O que ele espera de você é a fidelidade naquilo que ele colocou em suas mãos. Seja muito, ainda que seja 1, ele espera a fidelidade de você. Então, o nosso Deus, ele nos concede nesses dons, esses talentos, essas oportunidades, eu repito, de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse muitas responsabilidades em alguém que não tem capacidade para administrar essa responsabilidade. É tipo você colocou uma criança para administrar uma empresa. Não pode se esperar muito de uma criança. E esses talentos, as escrituras dizem que eram coisas boas. Às vezes, irmãos, nós olhamos para uma coisa muito boa mesmo e nós pedimos aquilo para Deus. Nós falamos, Deus, eu quero isso, nós desejamos ardentemente. Às vezes são coisas boas que têm acontecido com outras pessoas e que às vezes não acontecem conosco. E nós pensamos que Deus é injusto por não dar aquilo para nós. Só que não é porque uma coisa é boa que você está preparado para ter aquilo. Não é assim. A picanha, falando de picanha, a picanha é boa. Mas você não vai dar criança, não vai dar picanha em um bebê, porque vai lhe fazer mal. O problema não está na picanha, está que a criança não está preparada, o bebê não está preparado para comer aquela picanha. Então, aquele que só recebeu 1 talento, ele simplesmente não fez nada. Ele enterrou o seu talento. Mas esse servo aqui, que recebeu 2, ele não ficou desmotivado. Ele foi multiplicar. E a Escritura ainda diz, no verso 18, sobre o rapaz que recebeu
o servo que recebeu um só talento, o que ele faz? Ele ficou a se comparar com o primeiro que recebeu 5, com o outro que recebeu 2, e sentiu injustiçado da parte do seu senhor. Ele sentiu completamente e falou, isso é injustiça. Ele ficou desmotivado, sem prazer de trabalhar, e ele enterra o talento que ele recebeu. Ele pensou que por receber um talento, o seu senhor não esperava muito dele. Ele simplesmente enterra. Mas uma coisa é verdade, não importa se ele recebeu um, ainda que recebesse metade, ainda assim ele recebeu. E não tem aqui ninguém que pode falar assim, não, eu não recebi nada de Cristo. Todos nós aqui recebemos alguma coisa de Cristo. Ainda que não seja na mesma proporção, todos nós recebemos. E só pelo fato de você receber, você já tem uma responsabilidade. Só o fato de você ter uma vida que pertence a Cristo, você já tem algo que pertence a Ele. E Ele já espera que você venha fazer algo com essa vida que você recebeu. Então, às vezes, passa esse sentimento de injustiça em nós, que recebemos pouco. Mas pensam comigo, esse servo aqui, se lhe dessem 5 talentos, ele poderia enterrar os 5 talentos. Por ele ser preguiçoso, o seu Senhor lhe concedeu 1 talento. Conhecendo o caráter dele, o comportamento dele, a improdutividade dele. E no verso 19, diz assim, ora, depois de muito tempo, veio o senhor daquele servo e fez contas com quem? Com eles. Depois de muito tempo, esse senhor que lhes deu a responsabilidade, os talentos, os dons, ele volta da sua viagem. Esse senhor aqui é Cristo mesmo. Ele se apresenta aqui nessa parábola como um homem de negócios mesmo. O Senhor subiu ao céu. O Senhor foi para um lugar distante. Ele subiu para a casa do seu pai. Mas ele nos deixou com responsabilidades. Cristo não nos deixou sem fazer nada. Nós recebemos ordem da parte de Cristo, recebemos os seus bens. E quando esse Senhor chega, a primeira coisa que ele procura são quem? Os seus servos. O apóstolo Pedro diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 17, fala assim, porquanto já é tempo que começará o juízo pela casa de Deus. Então fala assim que o juízo de Deus, quando ele voltar, vai começar onde? Na casa de Deus. E ainda fala assim, se o justo é salvo com dificuldade, onde vai aparecer um ímpio? É aqui que tudo começa. A gente deve se preparar para isso. O tema principal dessa parábola é como nós devemos administrar as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Nós somos os mordomos de Deus. Ele nos deixou emprestado alguns dons, alguns talentos que pertencem a Ele. Cristo, irmãos, Ele voltará. Ainda que demore, mas uma coisa Ele voltará. Esse senhor aqui, dono de todos os bens daqueles que ele deixou com seus servos, ele estava demorando. Mas uma coisa Ele voltou. Cristo vai voltar. Ainda que o mundo pense que Cristo está a tardar, Ele ainda assim vai voltar. Ele vai voltar. E aí daqueles que tratam os bens que Cristo deixou em suas mãos de qualquer jeito, como se Ele não fosse voltar. Porque esse senhor não estava aí dizendo o que eles tinham que fazer, cobrando. Esse último servo ficou de forma despreocupada, vivendo do seu jeito. Olha, é isso que a gente deve saber, que chegará um dia que nós iremos prestar contas com Deus. Nós que somos servos dele, iremos prestar contas com Deus. E no versículo 20, se vocês puderem me acompanhar, ele diz assim, quando esse senhor chegou, o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, tem outros 5 aqui que ganhei. E disse-lhe o seu senhor, muito bom, você é um servo bom, um servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo agora, entra aqui. Aquele servo estava sendo elogiado, sabem por quê? Porque ele multiplicou os talentos que deixaram nas suas mãos. Alguns chefes, quando você presta serviço para eles, você faz o que tem que fazer, você paga para isso. Eles não elogiam você, eles continua assim, entendeu? Mas Cristo chega, ele não apenas chega, ele elogia esse servo, ele não apenas elogia esse servo, mas como ele galardoou esse servo, ele lhe dá mais 5 talentos, ele reconhece publicamente, Cristo reconhece o trabalho que fizemos para ele. Ele não esquece de nada que fazemos para ele. Então, porque
no verso 30, no capítulo 18 de Lucas, no verso 29, diz assim: e ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo aqui, e na idade vindoura, e na vida eterna. Tu fala que quando Cristo se manifesta, quando você é fiel aos bens que Ele coloca em sua mão para administrar, Ele não vai se abençoar só você lá na eternidade. Fala, aqui você vai ser abençoado por Ele. Por quê? Porque você é alguém que administra bem os bens que Ele coloca em suas mãos. Você nunca vai abrir mão de algo por amor a Cristo e ficar de mão vazia. Esse servo aqui recebeu 5 talentos para administrar. Por causa da boa administração dele, ele falou: você merece mais 5 talentos, porque você é um servo fiel. E quando a gente fala sobre esses talentos, a gente pensa em muita coisa. E nunca pensa em questões financeiras. Só que o sentido dessa parábola aqui é sobre finança mesmo. É negócio que ele está falando, esses talentos aqui. Não tem outro sentido. Não posso trazer outro sentido do texto para parecer uma coisa mais espiritual. A gente pensa que finança, que dinheiro não tem a ver com o Senhor, é uma coisa que o Senhor não governa, né? Só que não é assim que a Escritura ensina. Em Ageu, no capítulo 2, no verso 8, penso que todo mundo conhece esse texto, né? Fala que eu sou o dono do ouro e de quem? E da prata. Isso também pertence ao Senhor. A nossa visão sobre o dinheiro diz muito também sobre a nossa visão que temos sobre Deus. Se entender que as nossas finanças pertencem a Deus, que cada centavo que está no nosso bolso, que está na nossa conta, que chega até nós, pertence a Deus, a forma de administrar essas finanças muda também. A gente não vai ter só preocupação de gastar. A gente vai ter que saber investir esse dinheiro, porque não pertence a nós. Por isso é nós. Mas pertence a Cristo Jesus. Aí você vai começar a pensar, não só em gastar, mas será que Deus está sendo glorificado nesse gasto, nessa compra, nesse investimento que eu estou a fazer? A gente não tem preocupação com isso. Ninguém. Às vezes, quando vai comprar uma coisa pequena, pergunta: será que Deus está se agradar dessa compra que eu estou fazendo aqui? Então, nós pensamos que Deus se importa com tudo na nossa vida, menos com a forma que nós gastamos o nosso dinheiro. Tipo, a nossa vida pertence a Deus, mas o dinheiro não, o dinheiro é meu, o dinheiro é o meu salário, né? Mas não é assim. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tem gente, irmão, que administra tão mal o dinheiro que nunca tem nada. Parece que não trabalha. Não trabalha mesmo, porque faz uma administração ruim, errada. Esse servo aqui, ele está sendo elogiado pelo Senhor, não é porque ele guardou, não, entendeu? Tem gente que só guarda dinheiro, só guarda. Ele está sendo elogiado porque ele fez o quê? Multiplicou, ele investiu. Olha aqui que coisa legal, né? Olha, muitos anos atrás, eu estou ensinando sobre investimento. Mostrando que é uma coisa que ele espera que nós venhamos fazer com os bens que chegam nas nossas mãos. Então, e na parábola fala sobre um homem que guardou, que não fez nada, como se estivesse fazendo uma grande coisa. Então, isso nos ensina o seguinte, que é realmente da vontade de Deus que a gente cresça, que a gente multiplique tudo que chega em nossas mãos. Não apenas guarda, que multiplica, que faça crescer. Seja o que for que o Senhor colocar em suas mãos, Ele quer que você multiplique. Ele quer que você faça crescer. Então, esse servo aqui, olha como é bom você ser elogiado porque você fez um negócio. Fala assim, você fez um bom negócio, vou colocar mais responsabilidades em você. Então, sobre o negócio ainda, uma coisa fica clara, é que ele administrou esses 5 talentos que não eram dele. Ele não estava administrar pensando no crescimento pessoal dele. Ele estava a pensar de como o seu Senhor se sentiria quando voltasse da viagem que ele foi fazer. Tudo o que ele fazia pensando na volta do seu Senhor. Eu quero que o meu Senhor me encontre como um servo fiel, como um bom administrador. As mãos dele estavam no trabalho, os olhos dele estavam no trabalho, investindo, mas o coração dele estava pensando no seu Senhor. Então, é possível sim você chegar o dinheiro na sua mão, no seu bolso, mas não chegar no seu coração. Isso é possível. O dinheiro é um mau senhor, mas é um bom servo, entendeu? Quando ele governa o coração do ser humano, ele destrói o coração do ser humano. A Bíblia, ela não tem absolutamente nada contra o dinheiro. Ela tem contra o amor ao dinheiro. Ela tem contra as pessoas que amam o dinheiro, que veem o dinheiro como um senhor. A motivação desse servo aqui não era ficar rico.
Não era, tipo, pensando nele, na sua vida pessoal, não. Ele pensando, o que tem em minhas mãos não me pertence. Eu preciso multiplicar por causa do Senhor, do meu Senhor. A gente pode extrair duas lições desse servo aqui. No versículo 21, ele fala assim: disse-lhe o seu Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Uma lição que a gente aprende é que quanto mais você faz para o Senhor, mais Ele confia os talentos dele a você. Quando você é fiel no pouco que Ele já colocou nas suas mãos, Ele acrescenta ainda mais. E o que chama a atenção é que quando o seu Senhor volta e encontrou esse homem que trabalhou muito por ele, multiplicou os bens, não ele falou assim, não, tudo bem, você já trabalhou muito, agora descansa. Não. Toma mais 5 talentos aí. Vamos ver o que você vai conseguir fazer com esses 5. Multiplica mais esses 5. Agora você tem 10 talentos. A recompensa do trabalho árduo não é o descanso, é mais trabalho. Ela fala assim. Então, se você não tem mais trabalho, alguma coisa está errada em você. Você não está fazendo nada. Ele fala assim, porque a quem ele dá muito trabalho, muita responsabilidade, é um sinal que ele confia muito nessa pessoa. E que essa pessoa tem feito uma coisa muito boa. Então, às vezes, você vai encontrar pessoas na igreja que têm muita irresponsabilidade. A pessoa vem e reclama, por que tudo eu? Por que tudo eu? Isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa. Porque isso é um sinal que você tem feito aquilo que colocou nas suas mãos com fidelidade. Então, no versículo 22, diz assim, chegando também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que aqui outros 2 te ganhei. E disse-lhe o seu Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A mesma forma que esse Senhor elogia o servo que conseguiu conquistar mais 5 talentos, ele elogia esse aqui que conseguiu 2. Eles são tratados por esse Senhor do mesmo jeito. Estão entendendo? Não é que aquele que conseguiu granjear mais 5 foi tratado com mais honra, com mais respeito, porque as palavras são as mesmas. Porque o princípio aí não é uma questão de quantidade de coisas que ele conseguiu, é uma questão de fidelidade. Você recebeu pouco e você foi fiel. Você merece ser tratado como aquele que recebeu muito e foi fiel também. É uma questão de princípio, de fidelidade. E Deus jamais ele vai esperar habilidades ou que você venha multiplicar mais do que aquilo que ele colocou nas suas mãos ou mais do que aquilo que ele te capacita a fazer. Ele não recebeu nem muito, como aquele que recebeu 5, nem pouco, como aquele que recebeu 1, mas ainda assim ele estava o quê? Ele estava satisfeito, mesmo recebendo 2. A satisfação não estava no fato da quantidade que ele recebeu, estava no fato de que ele recebeu algo do seu Senhor. O Senhor o considerou, não lhe deixou sem nada. O fato de ter sido fiel naquele pouco, o seu Senhor lhe colocou, lhe deu mais 2 talentos. 2 talentos. Olha, às vezes a gente quer que Deus multiplique, né, as coisas que vêm nas nossas mãos. A gente tem poucas finanças, às vezes. A gente fala, Senhor, quero mais, quero mais, quero mais. Mas a gente deve primeiro analisar. Será que eu tenho sido fiel no pouco que o Senhor me deu? Será que eu tenho administrado bem? Será que o problema não está em você, que não tem uma boa capacidade de administrar as coisas, e não em Deus propriamente, que não quer dar as coisas para você? Porque Deus não é um irresponsável, irmão, e dá muita coisa para alguém que não tem muito preparo. Eu creio que, eu falei com vocês há 2 anos, tem um dramaturgo chamado Anton Chekhov. Ele escreveu um conto chamado Aposta, creio que eu já contei para os irmãos. Eu li esse conto, acho que tem 3 anos. Ele conta a história de um casal, de um homem chamado Vandrimiti e a sua esposa chamada Mancha. Esse homem, ele vivia apenas com R$1.200. Tinha uma vida feliz. Era humilde. Amava sua esposa, sua família. Uma noite ele chega em casa e ele senta e vê o jornal. A esposa disse assim, olha, dê uma olhada no jornal para ver se o resultado do sorteio que a gente participou, como se fosse uma Mega Sena, a esposa participou numa Mega Sena e era para ver o resultado. Ele pega o jornal para verificar,
o número. Só que enquanto a esposa falava os números para ele, ele começou... Ele até era uma pessoa que não queria muito nessas coisas. Mas ele viu que os números que a esposa falava, que a esposa comprou para a aposta, eram iguais aos números que estavam no jornal. Tudo era igual, tudo era igual. Então, só que faltava ver o número de série. Tem o número da aposta e o número de série. Os números da aposta estavam tudo igual do jornal. E ele ficou muito feliz. Ele olha para a esposa, ele grita e fala assim: e se nós tivermos ganho de verdade? E se a nossa série também estiver de acordo com o jornal? Então os dois começaram a rir muito. Os dois estavam muito felizes. Então eles começaram a pensar que vão se tornar bilionários. Porque se eles ganhassem aquele prêmio, eles seriam bilionários mesmo. Então eles pensaram que não precisariam mais trabalhar tanto dinheiro que eles tinham. Então Ivan Drimit andou um pouco de um lado para o outro, com o jornal na mão, antes de verificar o número de série. Então ele começou a pensar de como a vida dele seria diferente, de como ele seria saudável, com uma nova vida. Mas ele pensou: o bilhete é seu, falou na esposa dele. Olha, o bilhete é seu. Ele disse: mas se esse bilhete fosse seu, o que você compraria? Ele perguntou para a esposa falou assim: olha, eu compraria uma casa no campo. A gente podia ficar com as crianças aí, curtindo a vida. E ele disse: não, isso é certo. E na imaginação dele, ele começou a pensar um monte de coisas boas. Poemas, quadros, wish com os amigos. Mas depois ele olha para a esposa dele e fala assim: Mancha, se a gente ganhar, eu acho que eu iria para o estrangeiro. Ele começou a pensar na Itália, na França, e começou a fazer um monte de planos com a esposa. A esposa fala assim: olha, se eu ganhasse também, eu acho que eu iria para o estrangeiro. Então ele parou, não falou nada para a esposa, ele parou, olhou para ela firmemente e ele começou a pensar assim: o que você vai fazer no estrangeiro? Ele pensou em ir no estrangeiro, mas quando a esposa fala assim: eu também iria para o estrangeiro, ele já começou a pensar um monte de: o que você vai fazer no estrangeiro? Então ele começou a pensar: viajar é bom sozinho ou em companhia. Ele começou a pensar, não falou isso para ela, mas estava com o jornal na mão. Como assim: viajar é bom sozinho ou com a companhia de mulheres mais jovens, despreocupadas, sem compromissos, que vivem apenas o presente, não aquelas que ficam o tempo todo pensando em crianças, com dor nas costas, que ficam com medo de gastar. Então, Ivan Drimit, ele imaginou a sua vida, a sua viagem, por exemplo, se eles fossem viajar com a esposa no vagão do trem. Ele imaginou a sua esposa com os embrulhos, reclamando com enjoo, começou a pensar a esposa toda hora se levantar do vagão para ir no banheiro, beber água, reclamar que está com dor de cabeça. Então, ele ainda pensou assim: eu tenho certeza que ela podia controlar cada centavo que eu fosse gastar se ela fosse comigo. Então, ele falou assim: olha, o bilhete é dela e não meu. Mas ele ainda começou a pensar: o que ela quer viajar? O que não tem aqui em casa? Ele começou a pensar isso, olhava para ela assim com aquele sorriso, mas pensava isso tudo. O que ela tem de importante no exterior que ela não tem aqui em casa? Então, ele começou a pensar: já sei, se a gente viajasse junto, a gente ficaria trancado no quarto do hotel, ela não podia desgrudar de mim. E pela primeira vez, ele reparou que sua esposa tinha envelhecido. Ele reparou que a sua esposa estava feia. Ele reparou que a sua esposa estava com muito cheiro de cozinha. E que ele reparou que ele era ainda muito novo. Ele se viu novo e se viu muito saudável e muito bonito e com talvez oportunidade de casar pela segunda vez. Então na cabeça dele começou a passar esse pensamento ainda: o que ela vai para o estrangeiro fazer o quê? Para ela o Brás para ela o Brás e a Veneza é a mesma coisa. Então ele diz assim: tenho certeza que na hora que ela recebesse o dinheiro, ela vai esconder de mim e vai chegar um monte de parentes aqui, primos, primas, pedindo esmola, pedindo alguma coisa. Então ele começou a imaginar a casa dele lotada de pessoas pedindo coisas, os parentes, os primos. E ele olhava para a mulher e ele ficava com muita raiva dela. Ele não sorria mais. Então, aquela a quem ele amava tanto,
ele começou a odiar, o sangue fervia, o sangue dele começou a ferver com muita raiva. Ele já não suportava aqueles pensamentos, então ele resolveu olhar de novo o jornal para ver se o número de série batia. E de repente, quando ele viu que o número de série era diferente, ele olhou para sua esposa, aquele ódio todo saiu. Ele olhou para sua esposa e viu que ele é a mulher mais bonita do mundo. Ele não conseguiu se imaginar sem a sua esposa. Ele começou a pensar, viajar para quê se tem essa mulher aqui dentro de casa? Então, dentro da cabeça dele, ele falou assim, sou o diabo, sabe disso. Ele falou, ninguém sabe esses meus pensamentos, sou o diabo, sabe. Talvez eu saia de casa hoje e me enforque. Então, você vê que aquela bênção financeira lhes faria mais mal do que bem. Você vê que a família estava a se destruir por causa de finanças, mas o dinheiro ainda não estava na mão deles. São nos pensamentos. Você vê que o problema não estava no dinheiro em si, estava neles. Não estavam preparados para receber aquela bênção financeira. Então, às vezes a bênção não é o que Deus dá, às vezes a bênção é o que Deus nos nega também. Porque tem muita coisa que se Deus desse para você, você não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui. Não estaria aqui. Você estaria completamente em outro lugar. Então, e nós devemos ser gratos também, às vezes, pelas coisas que o Senhor nosso Deus nos nega. Então, isso deve ficar claro algo para nós que somos servos de Deus, que você tem o dinheiro que pode ter e seu salário, sua renda, seus negócios são limitados pelo que você é capaz de administrar. O Senhor coloca em você. É o Senhor que limita mesmo, muitas das vezes. É o Senhor que coloca, porque esses talentos nós recebemos de quem? Do Senhor. Então, muitas vezes, irmãos, o que mantém pessoas unidas é por causa das coisas que eles não têm, entendeu? Porque eles se tornam dependentes um do outro. Porque se você não tem nada, você vai ter que depender do outro. O outro que não tem nada vai ter que depender de você. E muitas coisas que não temos, irmão, nos mantém mesmo unidos. Igual Ivan Drimit e a sua esposa. E nós podemos tirar algumas lições desse segundo servo aqui, das Escrituras. É que a primeira é que ele recebeu 2 talentos, mas ele estava completamente satisfeito com os seus dons e recursos. Mas uma coisa fica clara, o fato dele estar satisfeito não quer dizer que ele não fazia nada para multiplicar. Satisfação não é paralisação, são coisas diferentes. Então, ele, com 2 talentos, mesmo estando satisfeito, ele se esforçou para conseguir o quê? Mais 2. Se ainda que não conseguisse mais 2, ainda ele estaria satisfeito, porque o seu Senhor já havia dado algo para ele. A satisfação dele não estava na quantidade de talentos que ele tinha, mas estava no Senhor dele, que ele confiou 2 talentos. Então, às vezes, nós ficamos a olhar e desejar um monte de coisas, até coisas que nós não temos. Antes de você desejar que os seus bens, os seus talentos, a sua renda se multiplique, você deve aprender mesmo a ver aquilo como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus. O presente é presente, irmãos. O presente é presente de Deus mesmo. E nós devemos usar aquilo que Deus nos deu no presente hoje para estar satisfeito nele. Então, isso fica claro também que Deus não dá o mesmo talento para todos. Deus não dá a mesma capacidade para todos. E você não pode permitir que o fato do seu irmão ter recebido mais talentos, mais capacidade do que você, cause alguma inveja no seu coração. Nem muito, esse é outro ponto, nem pouco, ele nos dá aquilo que está de acordo com a nossa capacidade do quê? De administrar. Ele nos dá essa capacidade. Às vezes, se você fosse uma pessoa muito saudável, você ia correr no mundão, fazendo um monte de besteira. Às vezes, Deus coloca você mesmo num estado de enfermidade para falar assim, vou te aquietar desse jeito, entendeu? Assim mesmo. Isso, meus irmãos. Então, esse senhor aqui, outro ponto, é que não era um ser insensível, que não reconhecia os esforços dos seus servos. Ele não se esqueceu do que os seus servos fizeram enquanto ele estava ausente. Às vezes, ninguém reconhece o que nós fazemos. Ninguém. Esse que só recebeu 2 talentos, não chegou ninguém a elogiar, ninguém. Mas quando o seu Senhor voltou, ele recebeu o elogio do seu Senhor. O elogio de Cristo, a aprovação de Cristo, o reconhecimento de Cristo deveria ser um único reconhecimento que nós deveríamos estar à espera. Um único. Às vezes a gente faz alguma coisa, quer ser reconhecido, a gente, ninguém reconhece o que eu faço, meus esforços, e daí?
Você deve esperar somente no Senhor e somente nele. Se você não quiser se decepcionar, não fica esperando muito dos seus irmãos, não, irmão, porque é raro. É muito raro mesmo os irmãos reconhecerem o que você faz. É raro, irmão. Para não falar que é impossível, então a palavra raro só é a melhor, né? Então, espere somente de Deus mesmo. Até as coisas mínimas que você faz. Limpar a igreja, participar do evangelismo, evangelizar, cantar, contribuir. Espere só o conhecimento do Senhor. Mas o pastor não vai ver, ninguém vai ver. Não fique triste, irmão. Deus está vendo, isso é o que importa. Então, Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, fala assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. O vosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. O Senhor não está aqui com o seu corpo, mas os seus olhos estão observando tudo o que você faz. E aí de você que não faz nada, Ele está vendo você também. Hebreus 6,10 fala assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que você mostraste pelo seu nome. Deus nunca vai se esquecer do que fizemos por amor a Ele. Seja muito ou pouco, ainda até que você tenha se esquecido. Você pode até esquecer das coisas que você fez para Deus, mas Ele nunca vai esquecer do que você fez. Ele não anota apenas a nossa maldade, mas as coisas boas que fizemos por amor ao seu nome. Ele não vai esquecer. Em algum momento você foi humilhado por causa do nome dele, se você rejeitou uma proposta boa que poderia crescer financeiramente, mas que você precisaria desonrar o nome dele, ele não esqueceu. Ele não vai se esquecer, não vai, irmãos. E chega aqui um camarada, no versículo 24, isso aqui é que chama muita atenção aqui. Chegando por fim, que recebeu um talento, disse, Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e recolhes onde não joeraste, e atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis que tens aqui o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabia que ceifo aonde semeei e recolho onde não joerei. Olha o que é a palavra preguiçoso, essa palavra é dura, não é? O preguiçoso. Ela fala assim, preguiçoso. Esse último servo aqui, olha aqui, mesmo ele estando errado, ele se apresenta com uma certeza, como se tivesse certo. Ele já vinha com seus argumentos. Ele falou assim, eu estou certo também. Eu não destruo teus bens. Está aqui. Do jeito que me deste, está aqui. Você não pode me acusar que eu extraviei. Não pode me acusar por nada. Se eu não aumentei, se eu não multipliquei, pelo menos também não reduzi. Eu quero entregar do jeito que recebi. Essa é a característica do preguiçoso. A improdutividade. A aceitação. E ele era sábio aos próprios olhos. Ele já tinha os argumentos formados. O preguiçoso tem sempre a desculpa formada. Já tinha uma desculpa. Todo mundo lá chegou e apresentou os talentos. Ele está apresentando o quê? Desculpa. Todos estão a apresentar trabalho, mas ele está apresentando o quê? Desculpa. Em Provérbios, no capítulo 26, no verso 16, fala assim, mas o sábio é o preguiçoso aos olhos de 7 homens que sabem responder bem. Mas sábio é o preguiçoso aos seus olhos. Então, assim, o preguiçoso, aos seus próprios olhos, é sábio. Ele acha que está fazendo o que é certo. Ele achava que estava fazendo o que é certo. Ele tinha o quê? Ele tinha medo, primeiro. Ele fala assim, eu tinha medo. Ele não fala que ele era preguiçoso. Ele fala assim, eu estava com medo, eu estava atemorizado. Ele tinha medo de usar o único talento que tinha de forma errada. Para não usar de forma errada, ele ficou paralisado. Mas de medo de quê? Medo de perder. Então ele prefere o quê? Guardar. Ele guarda. O medo, irmãos, o medo e a preguiça, eles, muitas das vezes, nos tornam medíocres. A gente fica com medo de começar um projeto, começar um negócio, fazer uma coisa nova. A gente já fica pensando, não vai dar certo, melhor nem tentar. Ele já estava assim, falando, se eu investir isso vai dar ruim, entendeu? Melhor nem tentar mesmo. Fazer isso por quê? Ele já nem começa. Então, isso deve nos servir de lição que, para algo, o Senhor não se agrada de gente medrosa. O Senhor não se agrada de gente que acha que as coisas não vão progredir, que não vai dar certo, que não vai na frente. Então, no versículo 27, ele fala assim, devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Está vendo que essa questão de negócio aqui? Recebia com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Então, o medo de perder tirou dele a vontade de ele ganhar. Ele não queria ganhar, ele só não queria perder. Estão entendendo a diferença?
O medo, ele não queria ganhar, então ele não queria perder, então ele ficou sem prazer de ganhar. Ele não ganhou nada devido ao medo de perder. Só que muito pelo contrário, ele perdeu tudo, porque estava com medo de perder aquilo e não investiu. Então, a Bíblia fala que até aquele talento que ele guardou, com medo de perder, o Senhor tirou dele e deu no mais produtivo. E deu naquele que tem prazer de investir, naquele que vai na frente. Às vezes, o nosso medo mesmo, irmão, ele nos faz ser medíocres. Nos faz aceitar qualquer coisa. Então, não houve aumento porque não houve o quê? Investimento. Não houve ganhos porque não houve o quê? Ele não queria arriscar. Ele ficou com medo. Às vezes fica com medo. Então, no versículo 26, essa palavra é muito forte, irmão. Ele fala assim, ao que lhe respondeu o seu Senhor, servo mau, preguiçoso. Sabias que... Olha, essa palavra é forte, irmão. Parece que é uma trombeta divina que fala. Servo preguiçoso. Por causa da sua preguiça, ele perdeu o único talento e é um dos motivos pelos quais havia recebido poucos talentos. Porque era muito preguiçoso. O Senhor não vai dar muita coisa para uma pessoa preguiçosa, não. Muito dos seus dons, muitas das suas responsabilidades para uma pessoa preguiçosa. Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não lavra no outono, pelo que mendigará na cega e nada recebe. É justamente isso que aconteceu. Quando o Senhor volta da sua longa jornada, da sua longa viagem, não honrou, não deu nada naquele servo preguiçoso. Então, muito pelo contrário, ele tirou aquele um talento. Nós conseguimos perceber claramente qual será o fim de um homem, se ele será pobre, será próspero, não é por causa do quanto ele faz, mas sim pelo que ele deixa de fazer. A preguiça nos impede de fazer muita coisa. O preguiçoso não tem fé. Sabe qual é a fé do preguiçoso? É que não vai dar certo. Ele tem fé que não vai dar certo. Por que eu vou começar algo que já não vai dar certo? Então ele já não começa. A chuva não começou. Ele falou, vai chover. Hoje não vou para o culto, não. Só o clima que mudou. Ele já fala, vai chover, ele já não vem para o culto. Essa é a característica do preguiçoso. Ele tem fé nas coisas ruins. Então, esse servo não é que ele começou a negociar e depois fracassou. Não é isso, não. Ele nem começou, irmãos. Não é que ele fez um investimento errado. Não fez um investimento errado. Ele não fez nada. Então, existem pessoas, irmãos, que por causa da preguiça serão pobres mesmo. Quando eu falo pobre, eu falo pessoas que passam dificuldades mesmo. E não é porque Deus não quis abençoar aquelas pessoas. É porque elas mesmo, por causa da preguiça, se tornaram improdutivas. Vão começar a expulsar o demônio da pobreza, vão começar a expulsar um monte de coisa, sendo que tudo que tinham que expulsar é o quê? É a preguiça. Deus deu braço, Deus deu boca, Deus deu vida. Você pode trabalhar. Não é você expulsar o demônio da preguiça, não. Ou apenas orar por vida financeira, não. É você trabalhar mesmo. É você multiplicar os talentos que o Senhor deu. É você nunca deve culpar Deus. Tem gente que faz culpar Deus por não ter dado coisas para você que Ele te deu capacidade para você e você não fez. Você não pode culpar Deus, não, porque Ele te deu vida. Estão entendendo, irmão? É o bem precioso. Por meio dessa vida, desse dom, você pode granjear outros talentos ainda, irmãos. Então, você que é jovem, como se eu fosse um senhor de idade, né? Você que é jovem, irmãos, estude, trabalhe, se forme, não fica com preguiça. Para lá na frente, você não olhar para a sua vida e você pensar que era a vontade de Deus que você passar dificuldade na frente, não. Você deve investir, irmãos. Estão a entender? Essa é a vontade do Senhor. Trabalhe mesmo. De tal modo que você não possa pensar que você confundir sofrer por causa de preguiça e sofrer por causa do evangelho não é a mesma coisa, não. Você passar dificuldade por causa da preguiça, você não está sofrendo por causa do evangelho, não. Você está sofrendo da causa justa. Você está sofrendo da causa... Então, não é porque a gente... Então, irmãos, não é porque a gente abomina a teologia da prosperidade que nós olhamos para a pobreza como uma virtude. Não, não é isso. Nós aqui não pregamos a teologia da prosperidade, que você vai ficar rico amanhã.
Não pregamos isso, mas uma coisa é, nós incentivamos as pessoas a trabalhar. Então, a pobreza nunca foi um sinal de humildade nas pessoas. É claro que algumas pessoas serão assim, passaram muita dificuldade por falta de oportunidades, é compreensível, esses são os pobres do Senhor. Assim, o Senhor os acolhe. Mas aqueles que é por causa da preguiça, eles não estão a ser humildes, eles não estão a ser referência de nada. E quando Jesus Cristo fala sobre ser humilde, quando o Senhor Jesus fala sobre ser humilde, ele nunca usa uma pessoa que não tem recursos para ser referência. Ele fala quem? Ele mesmo. Fala, eu sou manso e humilde de coração. A pobreza nunca foi uma virtude para a pessoa entrar no céu. E também não é um requisito para a pessoa ser lançada no inferno. O problema sempre está no nosso coração. Sempre está na preparação que o Senhor dá para nós. Às vezes, irmãos, não é a falta de oração que nos impede de crescer, de progredir. É às vezes a falta de dedicação mesmo. Gente que ora tanto, mas se dedica pouco. Essa pessoa só mostra que não acredita nas orações que ela faz. Então, no verso 24, fala assim, ainda, esse rapaz aqui, esse servo aqui, ele ainda faz o quê? Acusa o seu senhor. Ele fala que eu sabia que você é severo, que você... ele acusa o caráter do seu senhor. Quantas pessoas agem assim às vezes? Passam dificuldade por causa da preguiça e depois começam a perguntar, por que eu, Senhor? Por quê? Por quê? Por que as coisas dos outros vai bem, a minha não vai bem? É justamente isso que acontece, irmão. Mas tudo isso, mas a resposta seria só na questão da produtividade. Então, uma coisa que chama a atenção aqui é que uma pessoa que é muito preguiçosa acaba se tornando também muito mentirosa, porque vai estar sempre que mentir para justificar a sua preguiça por não ter feito aquilo que tinha que fazer. Ele está mentindo, está a acusar o caráter do seu Senhor. Você olhar para o preguiçoso, acabou. Você viu todas as coisas ruins que tem numa pessoa. Uma vez o pastor dos Spurgeon pediu para ele pregar, para ele avaliar um rapaz que queria se tornar presbítero. Então, ele chega para dar o relatório no seu pastor. Então, o pastor fala, ele queria falar uma lista de pecados daquele homem, que queria ser presbítero. Ele falou assim, não, pastor, ele é preguiçoso. Quando ele queria falar outro pecado, o pastor falou assim, não, acabou, só esse aí, acabou. Não precisa mais não. Não precisa mais não. Se une. Porque a pessoa... Por que a gente tem pessoas que ficam roubando os outros na rua? Porque tem preguiça de trabalhar. A gente vê pessoas que dão golpe na internet, vendem coisa errada, defraudam o próximo. Isso é preguiça de trabalhar. Os preguiçosos são a razão da corrupção do país. Estão entendendo, irmão? Eles são assim mesmo. Você olhar para uma pessoa que tem preguiça, acabou, irmão. Não pode esperar muita coisa, não. Então, o mais grave no pecado da preguiça não é apenas que fique em vista o que nós não fizemos, mas o que o Espírito Santo não fez em nós ainda. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque o Espírito Santo não é preguiçoso. Você não pode esperar que o Senhor venha usar muito, uma pessoa que é muito preguiçosa. Isso fica claro que os talentos do Senhor, os dons do Senhor, os recursos do Senhor, eles sempre vão estar disponíveis para pessoas que têm prazer em trabalhar e multiplicar. Está tudo ao nosso alcance hoje. Porque Deus tem providenciado absolutamente tudo para que possamos ter uma vida piedosa, uma vida boa aqui nesse mundo. O Senhor providenciou. Cabe a nós ir atrás, valorizar os dons do Senhor. E talvez, irmão, você pode estar perdendo grandes oportunidades na sua vida por causa da preguiça. Assim como esse homem aqui perdeu aquele talento que teve por causa da preguiça, você pode estar perdendo oportunidades no trabalho, na igreja, na sua vida pessoal, por causa da preguiça. Porque quando as pessoas olham que você é preguiçoso, elas não dão oportunidade para você. Não dão mesmo. Então fica atento no seu trabalho, como dizem agora, abre os olhos. Então, muitas vezes, eu fiquei a me perguntar, por que ele não foi acusado de ter feito um investimento errado? Não, é que ele não fez nenhum investimento. Se tivesse tentado desse errado é outra coisa. É que o preguiçoso, as coisas dele não dão errado, porque ele nem começa. Ele só fica paralisado. Então a gente pode extrair 9 lições desse... Bem isso mesmo, graças a Deus. Que a irmã falou, né? Então... 9 lições que a gente pode extrair aqui. A primeira é que você não pode permitir, às vezes, que o medo de cair ou te impeçam de correr mesmo para uma direção para algo que Deus te mandou fazer. Se o Senhor colocou algo nas suas mãos, creia que Ele te capacitará, que Ele estará com você, que Ele te ajudará.
Então, e não tenha medo de ir atrás, de crescer para a glória do Senhor. Se Deus colocou algo nas suas mãos, Ele tem um propósito naquilo. E o propósito não é você guardar, não é você enterrar, não é você ficar, viver assim, se vitimizar. Ai, meu Deus, porque eu sou crente. Não é isso, não. Deus não se agrada com essas coisas. É isso. Então, o segundo ponto é que no dia do juízo final, muito será condenado, não só pelas coisas que fizeram, mas também pelas coisas que deixaram de fazer por causa da preguiça. Isso, ele está sendo condenado aqui, não é porque ele fez uma coisa ruim, é porque não fez o bem que tinha que fazer. E isso também é pecado. Olha aqui, sendo punido pelo que não fez por causa da preguiça. Ele poderia fazer mais, mas só a preguiça lhe impediu. Lhe fizeram se acomodar, aceitar uma condição de miséria, de mediocridade, de improdutividade. Isso é o que a preguiça faz. Ela nos acomoda, nos faz aceitar o comum, o que todo mundo tem. Nos faz falar que a vida é assim. Fazer o quê? Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Não é assim que as pessoas fazem por causa da preguiça. Aquela música Gabriela. Então, Deus é preguiça. Deus abomina a sua preguiça. E Ele vai cobrar de você. Esse é o sexto ponto. Ele vai cobrar de você mesmo. Pelas coisas que Ele colocou nas suas mãos e você não multiplicou. Sejam dons espirituais, sejam no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua família, o Senhor vai cobrar de você. Então, pouco ou muito, o Senhor espere que você multiplique tudo que chega em suas mãos. Que você dê o seu melhor. E ainda que você tenha recebido pouco, esse pouco, e como esse Senhor recebeu Ele quer que você multiplique. Você não pode falar que você não recebeu nada. Você estará pecando 2 vezes. Primeiro porque está mentindo o Senhor, depois é que não está multiplicar os dons que Ele colocou em você. Uma coisa que chama atenção no verso 7, no sétimo ponto, é que você nunca deve pensar que você não é capaz de fazer algo que as outras pessoas conseguem fazer. Esses 2 servos, não conseguiram multiplicar? Não conseguiram, irmãos? Mas esse está a pensar que ele não era capaz. Ele fala, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Ele enterrou, eu não sou capaz. Mas eu penso comigo assim, irmão. Penso aqui. Você tem a cabeça, você tem vida, você tem olhos, você come o mesmo feijão que outra pessoa come. Então por que tu olha para uma pessoa e fala assim, não, eu não vou conseguir fazer isso se outra pessoa consegue fazer? Deus deu talentos nas pessoas da igreja, nos deu talento. Se você vê que uma pessoa conseguiu desenvolver, é porque você consegue também, irmão. Deus está com você, Ele deu esse talento para você. Deus está com você, é possível você aperfeiçoar os seus dons, os seus talentos, crescer nos seus projetos com a ajuda de Deus. Não é confiança em você mesmo apenas, mas confiança naquele que deu o dom para você, porque era a vontade dele que você cresça. Ele não deu o dom para você guardar, não deu o dom para você enterrar, não deu o dom para você se vitimizar. Ele deu para você crescer, para você multiplicar, porque Ele é glorificado nisso. Então, Ele não tentou nem multiplicar o seu talento, mesmo recebendo o talento. Irmão, e ai de você se tiver enterrar um dom que Deus colocou em você. Você vai ser cobrado. Você que vive se vitimizando. Eu não consigo aquilo, eu não vou conseguir aquilo, não vou conseguir aquilo. E acaba não fazendo nada. Até mesmo nas coisas da igreja. Não, isso aqui não, isso aqui é para quem conhece muito, isso aqui... Não, isso é enterrar o talento que Deus colocou em você. Isso não é humildade, não. Isso é preguiça. E o preguiçoso que fica se colocar nessa posição de coitadinho, não é isso que Deus quer de você. Não é isso. Tem muita gente que não usa os dons que o Senhor lhe deu. Não é porque não tem dom, não. É porque tem preguiça. Quanta gente fala assim, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Isso não é que você não tem, não. Você tem sim, você tem. Mas eu não tenho. Tem. Quem falou? E você. Mas a Bíblia não está a falar isso. Fala que tem. A menos que você não seja um servo do Senhor, né? Mas se você é um servo do Senhor, você tem talento que você deu da parte dele. Então, uma pergunta que eu faço para vocês. Você acha que se Cristo se manifestasse hoje, para você prestar contas de tudo que você tem feito, de como você tem usado os seus bens, Ele se alegraria com a sua administração, com a sua multiplicação? Pense no que você seria se você não fosse uma pessoa preguiçosa, uma pessoa com fé que as coisas vão dar errada. Pensa, quem você seria hoje? De quão produtivo você seria? E nós, às vezes vemos que as coisas não estão a fluir na nossa vida. Ao invés de nós fazermos alguma coisa, nós ficamos apenas a reclamar.
Isso acontece com a vida financeira, a pessoa nunca tem nada, mas nunca faz nada novo. Pensa que Deus vai descer do céu e dar dinheiro nele. Deus nunca deu dinheiro para as pessoas não, irmão. Deus dá trabalho. Ele abre a visão das pessoas para elas conseguirem ver oportunidades. Então, a gente deve pensar assim, multiplicar sempre. Se você não pode fazer muito, faça tudo o que você pode fazer para crescer na graça, para crescer no conhecimento, para crescer em tudo que o Senhor coloca em suas mãos. Então, e não basta você não usar de forma errada. Se você não usar o talento que Deus te deu, você já está a pecar também. Esse servo aqui não usou de forma errada, mas ele estava a pecar porque não multiplicou, porque não investiu. Então, o verso 18 fala assim, tirar-lhe o talento que dei para ele e dar naquele que tem que 10 talentos. Olha, esse texto aqui não fala que aquele servo foi condenado porque ele era um adúltero, porque ele era um fornicador, porque ele mentia, porque ele roubava. Não é isso, não. Está sendo condenado porque ele era preguiçoso, porque ele era improdutivo, porque ele não fazia o bem. E investir, em multiplicar, em crescer, não é apenas uma preocupação nossa pessoal. Deve ser a nossa preocupação com a glória de Deus. Porque os bens são de Deus, os talentos são de Deus. Os talentos não eram daqueles servos. Eram de quem? Do seu Senhor. Eram de Deus. Então, fazer alguns pontos gerais da parábola aqui. Nós devemos sempre nos questionar, sempre, sobre a nossa utilidade no reino dos céus. Esse servo aqui, eu não falo que ele era grosso e tratava mal as pessoas, não. Ele não ficava a brigar com as pessoas, não. Ele até era legal, mas ele era inútil. Estão a entender? É possível você ser muito legal, as pessoas gostarem muito de você, todo mundo ri com você, mas ainda assim você ser uma pessoa completamente inútil nas coisas do reino do céu. Você nunca deve ser visto como um ser humano inútil. Nunca. Nós só não podemos olhar para você, principalmente quando se fala de homens. Não é só ser legal, não, irmão. A gente tem que ser produtivo. A pessoa tem que olhar para nós e ver utilidade. Não, fulano é útil. Puxa vida, hein? Esse, quando chega aqui, faz as coisas acontecer, bota a mão na massa. Estão a entender, irmãos? Não é só a gente ter legal com as pessoas. O Senhor quer mais do que isso. Ele quer servos. Os servos são aqueles que servem, que fazem alguma coisa. Então, a gente deve orar sempre assim, Senhor, não nos permita usar os teus talentos, Senhor, como se fossem os nossos talentos. Não nos permita esquecer nunca, Deus, que o que está em nossas mãos, o que está nas nossas contas, o que nós temos não é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Isso deve levar você a refletir muito sobre como você administra as suas finanças. Quando o salário cai na sua conta, quando você recebe o dinheiro, qual a sua maior preocupação? É a glória de Deus ou apenas a sua satisfação pessoal? Você deve orar antes de fazer qualquer coisa. Quando você recebe o seu salário, irmão, antes de gastar qualquer coisa, ore a Deus. Ore para o Senhor te dar sabedoria nos investimentos que você vai fazer. Ore mesmo. Tem gente que, quando o salário chega na conta, não pensa 2 vezes. Só vai riscar no cartão, já nem pensa. Isso está errado. A gente deve orar sempre. Tem gente que nem agradece quando recebe salário. Isso está errado. Está completo. Por isso que o salário às vezes voa, né? Às vezes a pessoa não vê. Então até esse dia uma irmã brincou comigo. Falou assim, pastor, meu salário acabou rápido. Será que eu não estou a dizimar certo? Falei, não. Ela falou isso num tom de brincadeira. Aí a irmã falei, não é assim não. Então, a gente deve fazer o quê? Multiplicar o quê? Os talentos. Sempre mesmo. Multiplicar, orar para que o Senhor venha dar crescimento. E uma coisa aqui que chama atenção é que Cristo é o Senhor de tudo. Cristo é o Senhor de todos os homens. Recusá-lo a se dedicar no seu trabalho não isenta você da responsabilidade que ele deu para você. Ah, mas eu não quero servir a Cristo. Tudo bem, você não quer servir agora, mas quando ele voltar, ele vai cobrar de você. Você recebeu um dom da parte dele, você recebeu a vida, você recebeu algo dele. E só o fato de você ter recebido, você já tem responsabilidade de multiplicar. Ah, não, mas eu sou de outra religião. Não importa. Quando Cristo se manifestar, você vai se encontrar com ele. Não tem nada a ver com a religião das pessoas, não. Isso tem a ver com o nosso dever de servos. Nós recebemos. Ninguém pode negar. Ninguém. Ah, mas eu não recebi nada. Esse ar que eu vou até respirar aí, de quem? É meu. É do Senhor.
Então, e uma coisa que deve chamar a nossa atenção é que esse Senhor, ele tardou para voltar, para que os seus servos pudessem fazer um investimento melhor, para que pudessem ter tempo. Tem tempo de melhorar. Você tem tempo de ser muito melhor do que você é. Ainda que você tenha enterrado um talento, há tempo de desenterrar. Ore ao Senhor. Deus, abre os meus olhos. Se eu tiver enterrado um dom, um talento, tira de mim esse ser medíocre que às vezes eu se olho como se não pudesse fazer as coisas certas, como se não pudesse progredir. Tira de mim, Senhor, desenterra isso em mim. Tem gente que já não está a enterrar mais nenhum talento, ele próprio está a se enterrar já. Não acredita nas coisas, no progresso. Tem gente que, às vezes, mesmo até as coisas mínimas, para o Senhor mesmo, não deposita a esperança. Não é isso que o Senhor quer de nós. E isso chama atenção, uma coisa que, parece que eu estou a falar porque vou terminar, mas o modo em que nós tratamos as coisas do Senhor, isso muitas das vezes mostra de como nós seremos tratados por Ele também. Aqueles servos que foram tratando bem os bens do Senhor, quando o Senhor se manifestou, ele recebeu um tratamento diferenciado. Eles foram elogiados. Não ficaram com medo, eles ficaram com prazer, porque eles sabiam o que tinham feito. Quando você administra bem as coisas de Cristo, você não fica com medo de se encontrar com Ele. Você fica com prazer, porque sabe que você vai ser elogiado. É quando você estuda e você quer fazer uma prova, você fala assim, eu quero fazer essa prova. Então, entendemos? Reveja bem a sua vida. Reveja em que você tem investido o seu tempo, em que você tem multiplicado. Eu quero convidar você, nessa noite, irmão, a fazer uma análise sobre o seu crescimento mesmo. O seu crescimento na graça, o seu crescimento no conhecimento, na oração, o seu crescimento financeiro, o seu crescimento como pessoa, se você se tornou uma pessoa melhor do que você era antes. Isso é importante a gente ver se está a crescer. Quem sou eu hoje? Será que eu sou hoje eu igual no início do ano? Tem gente que está a lutar com os pecados hoje, nos mesmos dias que se converteu ao Senhor. Será que eu estou a crescer em santidade? Estou a multiplicar o meu conhecimento por Cristo? Isso é importante. Quais dons eu já multipliquei com o dom que Deus me deu? Deus me deu um dom, tudo bem. E quais outros dons, qual talento eu fui desenvolvendo, buscando em oração, pedindo, desenvolvendo? Isso é o que a gente tem que questionar sobre nós. Convido você a fechar os seus olhos.